Fala galera que assiste o canal, meu nome é Ricardo. Se você quer de fato assumir o controle das suas finanças, clica no primeiro link da descrição. A Argentina, para quem não sabe, já foi um país riquíssimo. Se você voltar para o começo do século XX, da mesma forma que hoje a gente faz previsões de quando a China vai passar os Estados Unidos, o pessoal fazia previsões de quando a Argentina se tornaria uma das maiores economias do mundo. Havia tanto capital estrangeiro investido na Argentina, segundo o historiador Neil Ferguson, quanto no Canadá. Eles eram a potência do hemisfério sul. Só que as coisas começaram a dar muito errado e, aparentemente, nunca mais voltaram a dar certo, né? Continuaram dando errado, inclusive. Pois é, se a gente for pegar alguém que nasceu na década de 1980 na Argentina, ou seja, uma pessoa que está aí com seus 41 anos, essa pessoa já viu a Argentina dar 5 calotes. Ou seja, deixar de pagar as suas dívidas. Eles já trocaram de moeda 8 vezes e tem uma inflação de 2 dígitos de maneira quase recorrente. Se for pegar desde 1945 até 2021, até 2020, 2021 não fechou ainda, a gente vai ter um intervalo aí de 75 anos. Desses, 51 anos foram anos de inflação de 2 dígitos. Nossa. E a gente sempre olha para a Argentina como se fosse, nossa, se der muito errado a gente vira uma Argentina. Mas É será isso que que eu tá ia tão falar. distante assim? É isso que eu ia falar. Quer dizer, então, que a Argentina já foi promissora, assim como muitas vezes a gente se A gente prometeu não é o país do ser, futuro? né? É que agora a gente já não tá mais, né? Como país do futuro. Acho que já passamos dessa fase. Não, nós O ainda pessoal somos do desencanou um futuro. pouco. Ah, do futuro. É sempre do futuro. Eu fiz essa piada outro dia, né? Eu fui pra cidade do México, né? E eu tava no lobby, e aí eu comecei a conversar com um cara, assim, no bar, né? E aí ele falou, de onde você é? Eu falei, sou brasileiro, né? Eu falei, você conhece o Brasil? Ele falou assim, a primeira vez que eu fui no Brasil foi na década de 70, né? E ele falou assim, naquela época falavam que o Brasil é o país do futuro. A gente continua Aí eu falei, pois é, a gente ainda é o país do futuro. Não mudou nada. O marketing não mudou, deu pra manter a mesma peça de É o marketing. slogan, né? Mas na opinião de vocês, há um excesso de pessimismo ou de fato a situação está se deteriorando? Eu acho que quando você olha para o Brasil, é um pouco diferente e esse próprio estardalhaço da mídia e de todo mundo já mostra que a gente é diferente. De certa forma, a gente está tão de olho no fiscal e tão de olho em cada coisa errada que acontece e em cada pequeno ajuste da inflação no teto de gastos, que isso por si só já dá uma certa ponderação do que os políticos poderiam não fazer. Se a gente nem ligasse, se eles mudassem o teto de gastos e não acontecesse nada, nem no mercado, nem nas instituições, nem na imprensa, ia mostrar de uma certa forma que a gente é leniente a esse tipo de pensamento. Agora, dando tudo isso do jeito que tá, o dólar para onde foi, o juro para onde foi, a mídia batendo em cima, eu acho que isso é muito positivo, porque mostra que tem várias instituições aí atrás funcionando e impedindo que Entendi. pelo menos a gente prejudique ainda Tanto. mais, né, do que já estamos prejudicadas. Quer dizer, em ano de eleição, é claro que tem muita pressão por você aumentar os gastos. Isso a gente já sabia, todo ano eleitoral é a mesma coisa. E, de certa forma, a reação a isso ser tão grande, eu acho muito positivo. Acho que se teve alguma coisa que o Brasil aprendeu, o Brasil continua sendo o país do futuro, né? A gente não aprendeu muita coisa. Mas acho que a inflação, acho que é um negócio que, pelo menos, ainda preocupa muito, né, as instituições. Então, a gente flertou, né, durante muito tempo com uma inflação. A gente teve uma inflação muito alta durante muito tempo, e durante as últimas crises, aí dá para dizer assim, a gente viu que há uma preocupação muito grande. Então, assim, inflação é um negócio que pega, né? E acho que lá na Argentina eles não aprenderam. Aqui sim. E eu acho que isso, de alguma forma, nos protege de uma argentinização. Mas, assim, dá para ver que principalmente o governo flertando aí com o populismo, isso eu acho que a gente ainda parece um pouco com a Argentina. Isso me preocupa, sim, né? Principalmente próximo de umas eleições, né? A Argentina, só para colocar aqui um dado interessante, a inflação deles nos últimos 12 meses ficou em 52,5%. Lembrando que lá eles tabelam preço ainda, então dá uma disfarçada num curto prazo, né? Depois fica pior ainda. E nos primeiros 9 meses de 2021, eles fecharam em 37%. Aqui no Brasil a gente está na casa dos 10%. Ainda está distante disso. Mas o nosso passado inflacionário é muito forte. Muito forte e eu acho que ainda está muito vivo na mente das pessoas, por exemplo, a inflação que a gente teve em 2015. Sim. Inclusive que tentamos também congelar preços de gasolina, né?
Tentamos é. falar, não, agora a Petrobras não pode aumentar o preço da Do gasolina. nada, né? Do nada, vamos controlar a inflação dessa forma. E, obviamente, que deu super errado. O próprio preço da energia, a Dilma tentou na canetada, caiu o preço da energia e quase destruiu o setor de energia Ela no fez Brasil. isso no ano anterior, que coincidentemente era ano de eleição, né? Uma Entendeu? coincidência. Aí em 2015, quando soltou, bum. A coincidência também é que ela foi ministra de Minas e Energia, né? Então, assim, teoricamente ela deveria entender um pouquinho sobre E ela é isso. economista. Mas- Pois é. Tudo errado. Aqui no Brasil, a gente teve de 1954 até 94, que foi o ano que teve o começo do Plano Real, que para mim é um milagre, tá dando certo até hoje, quando você vai estudar a história. Nós tivemos 40 anos de inflação de no mínimo 2 dígitos. É até engraçado, quando eu fiz um intercâmbio, quando eu estava na Academia Militar, fui para os Estados Unidos e fiquei lá 2 meses. E aí quem me recebeu era um americano que falava português, porque ele fez um intercâmbio aqui também. E era até engraçado que os americanos, quando abrem intercâmbio para eles, tem o mundo todo aberto. Os caras vão para Alemanha, para o Japão. Quem vem para o Brasil é o cara que está mal classificado na turma dele. E quando vem para o Brasil, o cara pode escolher um monte de locais. Ele pode ir para o UERJ, o FRJ, para o Instituto Militar de Engenharia. Os últimos vão para a Academia Militar, que é muito ralado, eles não querem ir, né? E esse cara, ele falou, não, fui pro Brasil, não sei o quê, fiquei um tempo depois na casa de uma família e algo me chamou a atenção, eles faziam compras de mês. No começo do mês, eles sempre separavam um dia para comprar tudo para 30 dias. Eu falei, pois é, né? Eu já estava estudando nessa época, eu falei, isso aí é o efeito da inflação. É aquela memória que eles têm de que os preços vão subir e até hoje temos hábitos arraigados assim. Geladeira, né? Congelador. Exatamente. O brasileiro faz isso. Mas citando alguns termos que estão aparecendo muito na mídia para que as pessoas possam entender. Por exemplo, a gente discute muito o estouro do teto de gastos. O que seria esse teto de gastos para o público leigo poder entender? Bom, o teto de gastos é um limite constitucional de crescimento dos gastos obrigatórios. Então, o governo tinha decidido antes que os gastos obrigatórios só podiam crescer de acordo com a inflação. Então, você põe um teto, né? Vários países do mundo, vários países sérios do mundo fazem isso, né? O próprio Estados Unidos tem o debt ceiling, que eles também ficam estendendo, enfim, a cada 2 anos. Mas isso, assim, constitucionalmente é uma coisa muito legal, porque no Brasil a gente sempre, desde 1999, cresceu os gastos em relação ao ano anterior, né? Desde o Plano Real. Então, assim, isso era uma coisa muito brasileira mesmo. E em época de eleição, então, nem se fala. Então, foi uma forma institucional de você tentar viabilizar uma âncora fiscal. Ó, a partir daqui não pode mexer. O que aconteceu? Todo mundo, assim, todos os políticos, todos os economistas que você conversava, falavam, isso não vai dar certo no Brasil. Isso não vai E dar é muito certo. recente também, né, que a gente criou isso. Super recente, em 2016. 16. Foi o Foi com o Temer. Temer. Foi a primeira reforma que o Temer fez, Que foi muito boa, inclusive, né? que permitiu que o juro saísse de 16%, que era o juro longo no Brasil em 2016, chegou a bater acho que 16,5%, quase 17%. Tinha prefixado pagando 18 uma época. Tinha crédito privado pagando 20%. Gente. Olha que loucura. Eu tinha LCI dessa época pagando 17% sem imposto de renda. Não é? Mas deixa eu explicar para as pessoas, para o leigo, eu acho que o teto de gasto é tipo você ganha um tanto, aí você pensa, eu não posso gastar mais do que eu ganho, Exatamente. né? Então, na sua casa, se você não faz isso, você deveria fazer, porque você é um inconsequente, deve estar fazendo dívida se você não faz isso. Era o que o E é Brasil a fazia. mesma coisa que o país, no caso, está fazendo, né? Ele está sempre Perfeito. gastando um pouquinho a mais. Então, a lei veio para dizer, olha, vamos gastar só o que a gente pode mesmo, né? Até porque, para a gente não precisar aumentar a carga tributária. Outra coisa que também acontece desde 1999 é o aumento da carga tributária. É muito legal falar consequência, porque às vezes o leigo não consegue entender que isso causa consequências pra gente no final da linha, né? Sim. Não, é sempre a gente que paga a conta. É sempre a gente. Alguém O vai dinheiro pagar. não é do governo, o dinheiro é de todos nós. Exatamente, porque assim, você tem uma linha que são as receitas desse governo, né? A arrecadação. Se o governo gasta mais do que ele arrecada, né? Isso aconteceu várias vezes, né? Uma hora essa conta vai chegar através do quê? Impostos pra gente pagar. Então, assim, somos nós, né, aumentando o quanto que a gente ganha, devolvendo pro governo, para ele poder gastar mais com ele. Tapar o pros buraco, políticos. Então, assim, é um buraco sem fim. A ideia do teto do gasto é impor limite, e a Marília pode contar com mais detalhes
quais são as contas que você pode pôr limite, né? Então... Não, e foi muito interessante porque quando criou-se o teto de gastos, vocês vão lembrar que o Brasil, assim, estava todo mundo tão desolado e o estrago em termos econômicos e inflação e em perda de credibilidade foi tão grande e em termos de crescimento também. O mundo crescia quando a gente teve recessão. Então, o que o Temer tentou é dar um choque de credibilidade. Então, se eu não controlar o teto de gastos, eu vou ter que começar a tributar, não só aumentar o tributo em cima da pessoa física, como aumentar o tributo também na pessoa jurídica, né? E aí os investidores não vêm. Então, eu tenho falta de crescimento aqui, eu preciso dar um choque de confiança. Então, o teto de gastos foi o primeiro que ele fez. E foi muito importante na época, senão o juro não teria caído, Sim. e senão ele não teria conseguido fazer todas as outras coisas que ele conseguiu. Então, era muito importante que essa âncora fiscal, esse choque de credibilidade, se mantesse pelo menos por uma eleição. Por uma reeleição, né, na verdade.